Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morei Malachi Ben Israel, tudo bem? Baruch Hashem, Shalom a todos, Boker Tov, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na manhã deste quarto dia, leitura da Parashá Kitavu, quarta aliá, leitura de hoje da quarta aliá que se encontra no capítulo 27 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 27, do versículo 1 até o passuque 10. Devarim, Deuteronômio, capítulo 27, do verso 1 ao passuque 10. Quero aqui dar nosso Boker Tov, bom dia a todos. Nós estamos aqui diretamente de nossa comunidade sinagoga no Sim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. E a você que está conosco pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Hoje faremos a leitura da quarta aliá. Vamos conferir ela aqui, quarta aliá, capítulo 27, do versículo 1. Vamos conferir aqui a leitura, capítulo 27, do verso 1 ao 10. A você que hoje, dia 10 do mês de setembro, está completando mais um ano de vida, parabéns para você, felicidade, muitos e muitos anos de vida. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, pedimos para que possam se inscrever e também deixar o seu like desta transmissão. Vamos então à leitura. Capítulo 27 de Devarim, Deuteronômio, do verso 1 ao versículo 10. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amin, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E Moshe ordenou aos anciãos e ao povo de Israel: guardai todo o mandamento que vos ordeno hoje. No dia em que atravessares o Jordão em direção à terra que o Eterno teu Deus te dá, prepararás pedras grandes e as pintarás com cal, e escreverás nelas todas as palavras desta lei, para que adentres a terra que o Eterno te dá, terra da qual emana leite e mel, conforme ele prometeu. E quando tiveres atravessado o Jordão, colocarás essas pedras no monte Ebal, e as pintarás com outra camada de cal, e edificarás um altar de pedra ao Eterno teu Deus. Não as talharás com ferro, mas sim edificarás o altar com pedras inteiras, e oferecerás sobre ele holocausto para o Eterno. E sacrificarás ofertas de pazes, e as comerás ali, e te alegrarás diante do Eterno. E quando escreveres sobre as pedras todas as palavras desta lei, explicá-las bem. E Moshe e os sacerdotes levitas falaram ao povo de Israel: atenta e ouve, Israel. Eis que hoje vieste a ser o povo do Eterno teu Deus, e obedecerás a voz dele, e cumprirás os seus preceitos e estatutos que te foram ordenados. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher Natan Lanu Torah Temet Verrayu Lana Tabeto Reino Baru Atah Adonai Noten HaTorah. Seguimos com a leitura da Parashá Kitavô, 50ª porção, quarto dia, quarta aliá. E como temos falado, o livro de Devarim é uma recapitulação, né, de todos os demais livros em que estudamos, principalmente no livro de Vaikra, ou melhor, o livro de Levítico, né? Vaikra, sim, Vaikra. Livro de Vaikra, Levítico, que fala sobre as leis. E aqui, desde o início do livro de Devarim, estamos estudando acerca dos mandamentos, ou seja, é uma recapitulação de todos os mandamentos que temos estudado até aqui. Na terceira aliá, vimos que Moshe está falando não diretamente a um Yehudi, a um judeu, mas ele está falando a todo o povo. E Moshe segue falando ao povo e dizendo para este povo, o povo de Israel, que eles, na verdade, são um povo separado, que Deus os separou. E Moshe vai dizer: eis que hoje vieste a ser o povo do eterno teu Deus, e obedecerás à voz dele, e cumprirás os seus preceitos e estatutos que te foram ordenados hoje. Então, como falamos na leitura anterior, os mandamentos e os estatutos que foram ordenados hoje, Moshe já estava, a gente sabe que Moshe já estava chegando com o povo na terra prometida. Então, os mandamentos já haviam sido dados há cerca de 40 anos atrás. Então, como nós falamos, os mandamentos do Eterno permanecem. Os anos vão passando, uma geração vai vir, outra geração vai passar, mas os mandamentos do Eterno, eles não passam, eles permanecem, né? Então, Moshe fala aos filhos de Israel a respeito dos mandamentos, para que eles obedecessem, né, e cumprissem os mandamentos, os estatutos, os preceitos, as leis do Eterno que ele havia estabelecido. Então, ser uma nação separado, né, uma nação, como Moshe fala aqui, eis que hoje vieste a ser o povo do teu Deus, né? Então, o povo de Israel, a nação do Eterno. E por que Israel? Porque as demais nações que existiam aqui nesse tempo que Moshe está mencionando, as nações que existiam nesta época não eram nações que elas não conheciam o Deus de Israel, não conheciam o Eterno, digamos assim. As nações não conheciam o Criador. Eles foram criados, né? Essas nações foram formadas, o seu povo foi instruído dentro de uma fé não monoteísta, foram instruídos dentro de uma fé pagã, idólatra. Então,
nós sabemos que quando o Criador chamou Abraão, as nações que existiam, inclusive a nação onde o próprio Abraão ele viveu, era uma nação idólatra. Os seus pais eram idólatras. Então, nenhuma nação, é isso que os nossos sábios falam, que nenhuma nação conhecia o Criador, o Eterno, porque para as nações, o Deus era aquele que ele acreditava, aquele Deus que estava ali em forma de um homem ou de um animal feito de barro, de gesso, de madeira, né, esculpido. Então, para os povos, para as nações, aquele era o seu Deus. Eram as divindades pagãs, os ídolos, representavam o Deus de cada nação. Ou seja, cada nação, cada povo tinha o seu Deus. Às vezes não né? Na verdade tinha os seus deuses. Uma só nação tinha os seus deuses, porque uma imagem representava um Deus e outra imagem representava outro Deus. É como nós já temos falado, né? Se você viajar para a Índia, né? E você vai chegar neste país e você não tem como perguntar para um indiano qual é o seu Deus, o seu, né? Então, como povo, eles têm muitos deuses como nação. Eles adoram vários deuses, que são objetos humanos, imagens, né? Então, eles têm vários deuses. Então, se você chegar para um indiano e perguntar qual é o seu Deus, ele poderá dizer: o meu Deus é esse, essa é a minha deusa, esse é o meu Deus. Ele pode ter como também pode ter mais de uma divindade a quem ele presta culto, a quem ele adora, né? Então, é como no Brasil, né? O Brasil é um país idólatra. Então, o povo brasileiro, na sua fé e no seu conhecimento, ele acredita que existe um Deus que criou todas as coisas, mas também acredita que esse Deus, o Criador, ele mandou o seu Filho, que também é um Deus, que seria uma segunda divindade, né? E também um terceiro Deus, que é o que eles chamam de o Consolador. Então, a crença de muitos brasileiros está envolvida dentro desta trindade, que seriam 3 deuses. Embora entre eles mesmos, né, não há muitas vezes um consenso, porque para uns são 3 deuses, né, como eles dizem, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Para outros são 3, mas não Deus. São 3 pessoas distintas. O Pai sendo um, o Filho sendo outro e o Espírito Santo sendo outro. Então, isso é dentro da crença da divindade maior. Agora, existem também os ídolos, que também são os mediadores, que são os intercessores. Isso dentro da linha do catolicismo cristão. Segue essa linha de que existem os santos, né? Os santos, que esses homens e mulheres, eles
por causa por serem pessoas boas, né? Tornaram-se santos. Então, estes são reconhecidos pelos cristãos católicos que estão muito próximos de Deus, morreram, estão lá onde Deus habita, e as pessoas não rezam, não pedem para Deus, pedem para esses santos, essas santas, né? E elas, como estão próximas de Deus, agem como um mediador desse que está pedindo. Já o conceito cristão, evangélico e até dentro da linha do judaísmo messiânico, né, que não é a nossa fé, nós não defendemos essa fé, mas os judeus messiânicos, eles adoram a Deus. O evangélico também vai professar a sua fé num Deus criador, mas que existe um que é o Filho deste Deus criador, que ele enviou, né, para nós não, mas para os evangélicos e os judeus messiânicos, Deus enviou o seu Filho e ele morreu e agora está lá no céu, à direita de Deus, do lado direito. Ele está do lado à direita de Deus. Então, aí os judeus messiânicos e os evangélicos, quando fazem suas orações, pedem para que este Jesus ou Yeshua venha interceder a Deus. Então, ele é que vão apresentar os pedidos para Deus que essa pessoa está fazendo. Então, não é a fé que nós, comunidade, anunciem e como judaísmo tradicional crê, nós não temos mediadores, nós não acreditamos em divindades que vão mediar entre nós e o Criador. Então, quando nós vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, nós fazemos, pedimos, rezamos, clamamos, pedimos, e no final de nossas preces, nós sempre pedimos, Eterno, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos conceda tudo quanto nós necessitamos. Então, nós pedimos para o Eterno. Então, Moshe, ele ensina, e a Torá nos ensina da crença do nosso povo como um povo que não é dualista, que não é trinitarista, que não tem mais do que 3 deuses. Nós temos a nossa fé 100%, né, uma fé no único Deus, né, no Criador, e que para nós não há outros deuses. Então, totalmente diferente do que nós vimos dentro da fé dos povos do passado, de muitas nações hoje, e também do povo brasileiro, né, que tem a sua fé, uma fé totalmente voltada aos intercessores. E para nós não temos mediadores, nós não temos mediadores. Nós rezamos e pedimos diretamente a Hashem. Ok? É isso, pessoal. Ficamos por aqui. A leitura da quarta aliá. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Se você ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal. Você não deixou o seu like? Não deixe de deixar o like. Deixe o seu like, compartilhe o nosso canal. Nos ajude a levar Torá para o povo brasileiro e para as nações. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade, e você puder nos ajudar, a gente agradece.
Nós agradecemos a todos quanto têm nos ajudado e rogamos a Hashem sempre, 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 para que Ele vos abençoe sempre, abençoe seu trabalho, sua vida, sua família. Mas se você ainda não está contribuindo com a nossa comunidade e você puder nos ajudar e quiser nos ajudar, você poderá enviar a sua contribuição através do QR Code que aparece aí na tela ou pela chave Pix, anucimbrasilcristiuma@gmail.com. Ok? Uma ótima quarta-feira, um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov. Muito bom dia. Shalom, shalom. Fique com Deus.